Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje, vamos para a parte 9, da nossa série, então, Negócios no Mercado Livre de Energia. E hoje eu vou explicar um pouco por dentro, do comercializador varejista, para que vocês entendam como é que funciona a questão da representação, o que é um perfil, por exemplo, de consumidores, e o que significa ser um representado. Bom, antes de começar, quero fazer dois rápidos convites para vocês. O primeiro convite é para que conheçam o nosso grupo de negócios. Ele funciona como um super networking. Então nós temos 2 lives semanais em grupo, também temos um grupo fechado no WhatsApp e treinamentos exclusivos aos assinantes. E a ideia basicamente é uma empresa ajudar a acelerar a outra. E agora o meu segundo convite para você. Temos também um curso de Mercado Livre de Energia para você que está começando então na área ou se você já atua e quer aprimorar os seus conhecimentos. Aqui na página do curso, pessoal, vocês podem ver o nosso selo, somos certificados pela CCEE. Aqui abaixo também você vê a nossa certificação, tem o meu certificado de operador de mercado, certificado aqui da empresa, aqui também a minha habilitação, a minha formação. E rapidamente só para você entender, quando você compra o curso, você está adquirindo, então, 32 horas de videoaulas, que é o eixo principal, mais 36 horas de materiais extras. E para tirar as dúvidas do curso, temos também 42 horas de encontros online ao vivo em grupo. Esses encontros já começaram no dia 17 de fevereiro e vamos até o dia 23 de novembro. Então você pode assistir todos os encontros que já ocorreram e também participar dos novos encontros que irão acontecer. Também temos um grupo fechado de tirar dúvidas no WhatsApp. Bom, todos os detalhes estão aqui na página do curso e agora vamos então para o nosso conteúdo. Bom, então voltamos aqui à página, e a ideia hoje é responder uma pergunta muito simples, que é basicamente o que é que o varejista faz? Ou seja, nós sabemos o que é o varejista, mas como ele faz, o que ele faz. Então, para entender isso, pessoal, voltamos aqui, o nosso diagraminha. Ou seja, temos aqui a Câmara de Comercialização de Energia, onde nós temos então todos os associados, e aqui nós temos os geradores e os comercializadores que podem receber a chamada habilitação varejista, ou seja, vale também para o gerador e o comercializador. Bom, a distribuidora no mercado cativo, ela tem o chamado consumidor cativo. Então o consumidor ele está aqui embaixo do guarda-chuva da distribuidora. Quando nós falamos para alguém assim, você agora vai ser representado por um varejista, significa o seguinte, que eu vou sair debaixo desse guarda-chuva da distribuidora e quem vai assumir agora a contabilização da energia no sentido de fornecimento de energia, lembrando que não tem relação com a infraestrutura da rede elétrica, e sim com a originação da energia, o registro do contrato. Então, temos aqui o gerador com habilitação varejista, ou então o comercializador com a habilitação varejista. Mas e aí, o que acontece depois? O que acontece é basicamente o seguinte, o comercializador ele vai adquirir a energia, por exemplo, de geradores no atacado, ou, por exemplo, no mercado de curto prazo. Ele também pode comprar em leilões, ele pode comprar, então, de diversas formas. Por quê? Porque o comercializador ele tem todas as opções do mercado para ele. Então, ele pode até fazer um mix de compras, por exemplo. E depois que ele compra, ele registra a entrega no perfil, ou seja, no perfil de consumidores que ele representa. Então, o consumidor não tem relação com os contratos de compra e venda de energia. Ou seja, a única, vamos dizer assim, a relação que ele tem, o único compromisso que ele tem, basicamente é assinar um contrato de representação com o varejista. Então, ele vai ser representado e assim ele não precisa se associar na CCE. Ao invés de ser um associado,
ele vai ser um representado. Repara que nesse modelo aqui é interessante que o varejista ele assume todo o risco no sentido de risco operacional, risco de crédito, né? Ou seja, se der alguma coisa errada aqui, o varejista vai ter que assumir, né? Porque o consumidor não tem controle sobre as operações. Repara que da mesma forma que o consumidor pagava o boleto, né, para a distribuidora, agora o consumidor paga o boleto para o varejista, lembrando, né, que é a parte da energia, né? A parte da distribuidora, que é a parte de infraestrutura, não muda nada. O cliente nunca vai deixar de ser cliente da distribuidora, né? Ele continua pagando para usar o fio. A diferença é que a parte da energia agora é separada, tá? Bom, então o comercializador, como ele tem essa operação, ele pode fazer o que? Ele pode originar energia de várias formas e trazer um volume de energia num preço o mais baixo possível e tentar vender para o perfil dele no valor mais alto possível. O que acontece aqui? Qual que é a diferença? A diferença é que se o cliente não gostar do preço, ele pode substituir o varejista. Ou seja, o varejista não tem contrato de longo prazo. Ele não pode ofertar um contrato que o cliente fica preso no contrato por 1, 2, 3 anos ali, né? E isso não é uma questão assim de, mas tem comercializadores que fazem. Não, gente, é uma regra, tem que ser cumprida, eu vou mostrar para vocês. Pronto, estamos aqui no site da CCEE, né, que é a Câmara de Comercialização. Então eu vou clicar aqui, ó, mercado, aí nós vamos aqui, ó, procedimentos de comercialização, aí vamos no submódulo 1.6, vamos acessar o PDC, e agora nós vamos achar o capítulo que fala sobre a substituição do varejista. Pronto, então está aqui no item 3.49, né, substituição de varejista pelo representado, né. Então olhem o que diz o texto aqui, ó. A opção do representado pela substituição do varejista atual por outro se inicia com o envio de notificação para o encerramento do contrato para a comercialização varejista nos termos da seção anterior. Então são as seções anteriores aqui, né? O novo varejista que já habilitado, né, pretenda efetivar a representação deve encaminhar à CCE por meio de um sistema específico os documentos pertinentes ao representado exigidos neste submódulo, né? Então aqui o item 4, lista de documentos, bem como a notificação para encerramento do contrato para comercialização varejista enviado ao varejista anterior e o respectivo comprovante de recebimento. Então repara que não tem nada sobre prazos aqui, falando que não, tem que ser 6 meses antes, tem que avisar com antecedência de sei lá quantos anos. Não, no caso aqui para varejo não tem isso, tá, pessoal? É esse trecho aqui, ó. Porque, veja, não tem lógica você chamar um mercado de livre, né, um mercado aberto, se o cliente não pode substituir o fornecedor, né? Então você notifica que você está encerrando o fornecimento com ele e aí você substitui por outro. Claro que você assinou um contrato bilateral, né? Então você tem que ler o contrato lá. Se ele colocou um prazo muito longo e você concordou, você vai ter que cumprir aquele prazo. Mas não é porque é uma regra, é porque ele inventou aquele prazo e você aceitou. Ou seja, é bilateral, é livre, né? Então a regra é essa aqui. Aqui ele coloca, então, caso não ocorra a substituição do varejista e o representado não diligencie, né, pela continuidade da sua operação comercial antes do advento do término do contrato, conforme as hipóteses previstas neste submódulo, o representado sujeitar-se-á aos procedimentos estabelecidos na premissa 3.7, né? Vamos ver aqui então a premissa 3.7. Pronto, então estamos aqui na premissa 3.7, ou 3.70 na verdade, né? Então, caso o representado não diligencie pela continuidade de sua operação comercial, conforme as hipóteses, né? Caracterizando então a ausência da relação comercial, sujeitar-se-á o seguinte, em resumo, né? Se ele encerrou o contrato com um varejista, mas não escolheu nenhum outro, né? Ficou sem fornecedor. Olha o que vai acontecer, ó. Caso o representado seja consumidor, a CCE deve proceder à notificação das distribuidoras, olha aí, ó, quando pertinente do ONS, né, que se for um cliente maior, por exemplo, né, na data pretendida pelo representado que trata a premissa 3.51 ou a 3.68, né.
E aí ele fala que na data pretendida pelo varejista de que trata a premissa 3.69 ou na data de término do prazo para a opção de que trata a premissa 364. Né? Essas premissas anteriores, pessoal, vamos olhar aqui. Ó. Basicamente, né, por exemplo, ó, a 368, ó, encerramento voluntário das atividades do representado. Né? Aí a premissa 367, né, que o encerramento das atividades do representado pode ser voluntário ao decorrer da ausência da relação comercial. Né? Então, mais abaixo aqui no 369, o encerramento da comercialização varejista por vontade do varejista. Né? Então, são as premissas que eles estão citando ali. Vamos voltar aqui na 3.70, né? Bom, aqui depois, ó, caso o representado seja gerador, né? Então, diz ali nos termos das normas que regem o desligamento dos agentes, proceder à notificação do ONS, né? E vai explicando aqui tudo que ele precisa fazer. Então, repara, em nenhum momento aqui eles falam em prazos ou questão de ficar preso ao varejista. Ou você pode substituir o varejista, sim. Essa é a vantagem, né, do ambiente livre, né? Porque você não pode substituir a distribuidora, né? Mas o fornecedor de varejista você pode substituir. E voltamos aqui para a nossa telinha, né? Vamos limpar aqui meus rabiscos, né? Pronto. Então, em resumo, né, o que nós temos aqui? Você não está associado à CCE, mas você está representado por um comercializador varejista, né? E ele fica com os riscos, né? No caso aqui, se ele ficou com os riscos, ele vai acabar repassando então no preço da energia. Então, comprar no varejo não é tão barato quanto comprar no atacado, né? Mas, para comprar no atacado, o consumidor precisa se converter em um consumidor livre ou especial, ou seja, ser um consumidor representado, né? Ou desculpa, representado não. Ser um consumidor associado, né, na CCEE, e aí sim, aí ele pode comprar no atacado. Certo, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado aqui, trazendo algumas informações, né? Em resumo, o consumidor representado ele não celebra um contrato de compra e venda de energia, o contrato que ele celebra de representação. Quem celebra os contratos mesmo, né, de compra e venda é o varejista diretamente com o mercado, né? E aí ele registra a entrega no perfil que ele representa. Essa é a lógica toda, né, que se faz. E aí é isso, né? Ele fica responsável então por todo o processo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, né? E não esqueçam de conhecer o nosso grupo de negócios, né? O grupo já está bem grande, aí passamos já de 120 participantes, né? Então vem aí acelerar o networking, né? E se você quer aprender mais sobre o Mercado Livre de Energia, temos um curso também de Mercado Livre. Os links, né, estão na descrição deste vídeo. E vamos lá, então. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui.